Seu coração aperta sua mente, não descansa. Seu corpo clama. Será que Deus está tentando te despertar para uma verdade que pode mudar sua vida hoje? E se eu te dissesse que os sintomas que você está sentindo no seu corpo não são apenas físicos, mas espirituais? E se esse cansaço que não passa, esse aperto no peito, essa insônia recorrente, essa sensação de peso constante fossem alertas do céu, tentando te acordar para uma guerra invisível que já começou dentro de você? Deus está gritando por dentro do seu corpo e você não percebe. Muitos estão buscando médicos, tratamentos, respostas humanas, mas ignoram. O mais importante, o seu corpo está tentando te mostrar que algo espiritual está oprimindo a sua vida. E se você não entender isso agora, pode ser tarde demais. Hoje, nesta mensagem, você vai descobrir os sinais silenciosos da opressão espiritual e o que Deus quer fazer para te libertar completamente. Não ignore o que está acontecendo com você. Este pode ser o seu último aviso. Antes de começar, deixe um comentário com 1. Se você quer mudar sua vida hoje, e não esqueça de se inscrever. Tem uma surpresa no final do vídeo. O clamor silencioso do corpo quando a alma pede socorro. Há momentos em que o corpo começa a falar antes da mente compreender o que está acontecendo. Ele se cansa sem motivo aparente. Ele sente um peso inexplicável. Ele adoece mesmo quando exames dizem que está tudo normal. Há noites em que o sono não vem e dias em que a alma parece sufocar dentro do peito. Ninguém ao redor entende. E você mesmo muitas vezes se culpa, se julga fraco, pensa que é apenas estresse ou sensibilidade demais, mas não é. O que você está sentindo não é invenção. É o seu corpo clamando, é a sua alma gritando por socorro. Vivemos em um mundo que ensina a desconectar o espiritual do físico como se fossem dimensões separadas. Mas isso é uma mentira perigosa. O corpo, a alma e o espírito estão ligados como cordas entrelaçadas. O que atinge a alma ressoa no corpo. O que oprime o espírito enfraquece os ossos. Quando Deus criou o homem, ele não soprou vida apenas em uma carcaça de carne. Ele fez do corpo um templo, uma morada para a glória ou para o conflito. E quando esse templo começa a tremer, não podemos ignorar os sinais. O salmista Davi sabia bem o que era isso. Em Salmos 32, versos 3 e 4, ele confessa: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Não havia termômetro que mostrasse febre, não havia corte, não havia fratura, mas havia dor. A dor de um coração oprimido, de uma alma ferida e de um espírito sob o peso da mão de Deus. Era o corpo gritando o que a boca não conseguia dizer. Quantas pessoas hoje estão vivendo exatamente assim? Caminham cansadas, não sabem por quê. Sorriem por fora, mas choram por dentro. Sentem dores que nenhum remédio resolve. Fogem de multidões porque não suportam o barulho, mas também temem o silêncio, porque nele ouvem seus próprios lamentos. Estão cercadas de gente, mas espiritualmente estão sozinhas. Estão cheias de responsabilidades, mas completamente vazias de propósito. E o corpo começa a apodrecer em silêncio.
porque a alma foi esquecida. É preciso coragem para encarar a realidade. Nem toda dor vem de causas naturais. Há dores que são espirituais. Há opressões que não se explicam com laudos médicos. Há doenças que nascem no espírito e se manifestam na carne. Por isso, o discernimento espiritual é uma urgência. Não se trata de fanatismo ou superstição, mas de uma vigilância santa, sensível à voz de Deus. O Espírito Santo nos alerta, mas quando ignoramos sua voz por tempo demais, ele permite que o corpo sinta o que o espírito já vem sofrendo há muito tempo. Em muitos casos, a opressão espiritual se instala lentamente. Ela não chega com um trovão. Ela entra como poeira pelas frestas da alma. E com o tempo vai se acumulando em forma de angústia, de ressentimento, de pensamentos escuros de peso inexplicável, até que o corpo começa a reagir. E quanto mais nos afastamos da presença de Deus, mais os sinais se intensificam, porque sem a luz, a escuridão encontra morada. O que está oprimindo seu espírito hoje, o que está sugando sua energia, o que está fazendo você perder o brilho nos olhos e a força nas pernas. Não se trata apenas de um problema emocional, é espiritual, e é preciso enfrentar isso com seriedade. Não ignore os sinais que Deus está permitindo que você sinta. Talvez Ele tenha falado por meio de pessoas, de sonhos, de mensagens, mas agora Ele está falando através do seu próprio corpo. Se você sente um peso constante nos ombros, se acorda exausto, mesmo depois de dormir, se vive com o coração apertado, mesmo sem motivo, se perdeu o apetite pelas coisas de Deus, se não sente mais prazer em orar ou ouvir a palavra, se tudo na sua vida parece estar preso, travado, sem explicação, é hora de acender o alerta espiritual. O inimigo não precisa destruir seu corpo se ele conseguir dominar sua alma. E o primeiro passo da opressão é o silêncio. Ele quer que você pense que isso é normal, que é apenas mais uma fase, que é só cansaço, mas não é. Deus está te chamando a ouvir, a reconhecer os gemidos do seu espírito, a entender que o corpo está manifestando algo mais profundo. Esse incômodo não é aleatório. Essa angústia tem uma raiz. Essa inquietação tem um nome, e o nome disso é guerra espiritual. Não fuja da verdade. Muitos se afundam em distrações, tentando anestesiar a dor. Outros correm para vícios, trabalham em excesso, redes sociais, entretenimentos, tudo para não ouvir o que o corpo está dizendo. Mas fugir da dor não cura a dor. Negar-se a opressão só prolonga o sofrimento. O único caminho é a luz, é voltar-se para Cristo, é deixar a verdade revelar o que precisa ser enfrentado. O Espírito Santo quer abrir os seus olhos hoje. Ele quer tirar o peso que você está carregando. Mas antes você precisa reconhecer. O seu corpo está clamando, a alma está ferida, o espírito está oprimido. E esse é o primeiro passo, admitir que precisa de socorro. Davi só foi curado quando parou de esconder, quando parou de fingir, quando confessou e se lançou nos braços da misericórdia. E foi ali que a vida voltou aos seus ossos. Foi ali que a saúde brotou da alma curada. Se esta mensagem tocar seu coração, comente amém e clique no like. Fique até o fim. Algo incrível te espera. Se você não ouve mais a voz de Deus, talvez
Ele esteja falando agora com gemidos profundos dentro de você. Se você não sente mais a presença dele, talvez ele esteja mais próximo do que nunca tentando chamar sua atenção por meio desse corpo cansado, dessa mente sobrecarregada, dessa alma inquieta. Não endureça seu coração. Não racionalize a dor. Não trate como normal o que pode ser um sinal do céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz através da dor do corpo. Porque quando a alma pede socorro, o corpo grita. E quando você entende esse grito, é ali que a cura começa. Quando a opressão entra portas abertas e brechas ignoradas, a opressão espiritual não começa com um estrondo. Ela se infiltra lentamente como um vento frio pela fresta de uma janela mal fechada. Pouco a pouco, o ambiente muda, a atmosfera pesa, a alma se cala e o corpo começa a adoecer. Mas antes que o corpo grite, o inimigo já encontrou uma porta aberta. Isso aí que muitos caem, porque pensam que só grandes pecados abrem brechas, quando na verdade é nas concessões pequenas que o inferno planta suas raízes. O diabo não precisa derrubar uma muralha para entrar. Basta uma rachadura. Basta uma escolha não confessada, uma prática tolerada, uma amizade nociva, mantida, uma música que carrega trevas, um objeto que foi consagrado às trevas, uma tela que transmite impureza. O que parece inofensivo no mundo natural pode ser devastador no espiritual. E o coração, que se acostuma a conviver com o pecado, vai perdendo a sensibilidade como quem fica tempo demais em um quarto com cheiro forte. Depois de um tempo, não sente mais nada. Foi assim com Saul. Ele começou como ungido de Deus, escolhido entre os homens. Mas em 1 Samuel 16, verso 14, a Escritura diz com clareza assustadora: "E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava." Saul não caiu de um dia para o outro. Ele não se tornou oprimido da noite para o dia. Foram decisões pequenas, repetidas, desobediência constante, rebeldia contra a voz profética, orgulho alimentado em segredo, até que Deus se retirou. E quando a luz se afasta, as trevas tomam lugar. O mesmo acontece hoje. O inimigo procura corações distraídos, mentes desprotegidas, casas sem vigilância. Ele se alimenta de permissividade. Quando você começa a justificar o que a palavra condena, quando você passa a tolerar o que antes incomodava o seu espírito, você está abrindo a porta para que a opressão entre. Ela não grita na porta, ela sussurra, ela se acomoda, ela se adapta à rotina. Mas, uma vez dentro, ela começa a agir primeiro nas emoções, depois na saúde e então na fé. Há pessoas que vivem em ambientes carregados espiritualmente e acham que isso é normal. Não percebem que o que está ao redor delas está influenciando o que acontece dentro delas. Objetos trazidos de viagens, imagens consagradas a falsos deuses, lembranças de relacionamentos marcados por pecado, presentes de pessoas envolvidas com o ocultismo, tudo isso pode carregar carga espiritual. E onde há trevas, não há paz. O espírito do homem, discernido por Deus, é sensível ao ambiente. Mas quando o coração está apagado, ele se torna cego ao invisível. Não é exagero dizer que existem casas em que o próprio ar pesa.
ambientes em que o sono nunca é reparador, quartos em que os sonhos são sempre de angústia, lugares onde há brigas constantes, cansaço inexplicável, opressão psicológica, sensação de vigilância. Muitos tentam mudar móveis, pintar paredes, comprar difusores, trocar colchão, mas não percebem que o problema não é natural, é espiritual. E sem expulsar a raiz, tudo continua do mesmo jeito. Quando permitimos que brechas espirituais permaneçam abertas, a opressão se instala como um vírus silencioso. Não há febre, não há infecção aparente, mas a força vai diminuindo, o ânimo desaparece, a mente se torna confusa, o discernimento enfraquece. A pessoa já não sente vontade de orar, não se emociona mais ao ouvir louvores, não sente mais fome da palavra, tudo se torna mecânico, seco, vazio, e o corpo começa a carregar o peso de uma alma que está sendo sufocada. Há quem pense que isso é depressão, e pode até ser, mas nem toda tristeza é emocional. Há tristezas que nascem na opressão espiritual. Há esgotamentos que não vêm de excesso de trabalho, mas de presenças espirituais contrárias ao Espírito de Deus. Quando a alma é tocada pelas trevas, o corpo responde. Quando o coração está cercado de impureza, a mente adoece. E quando o pecado é ignorado, o tormento se instala. Não basta fechar a porta da frente se as janelas continuam abertas. Deus nos chama à santidade por amor, não por controle. Ele sabe que quando andamos em aliança com o pecado, damos legalidade ao diabo para operar em áreas da nossa vida. Muitas vezes, a opressão espiritual que afeta nosso corpo é resultado direto de decisões que tomamos, coisas que assistimos, lugares que frequentamos, pessoas com quem nos unimos. Enquanto não rompemos com essas ligações, a opressão não vai embora. Quer receber mais palavras que transformam? Inscreva-se agora, comente 2 e veja o que Deus reservou para você no final. É hora de examinar sua vida com seriedade. Que tipo de música você tem deixado entrar no seu lar? Que tipo de entretenimento você consome? Que tipo de conversa você cultiva? Que tipo de pensamento você alimenta quando ninguém está vendo? Que tipo de objetos você guarda em casa, mesmo sabendo que tem origem em práticas espirituais contrárias à Bíblia? Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou aquilo glorifica a Deus ou alimenta o inimigo. Saul abriu mão da obediência e perdeu a presença de Deus. Em seu lugar, recebeu tormento não porque Deus o desprezou, mas porque ele rejeitou a instrução. Toda vez que rejeitamos a direção divina, damos espaço à influência maligna. A opressão não pede permissão. Ela entra quando a luz se apaga. E a única forma de resisti-la é mantendo a luz acesa, vivendo em obediência, em santidade, em aliança verdadeira com Cristo. Não espere que seu corpo colapse para tomar uma decisão. Não espere que a sua mente se apague para perceber o perigo. O Espírito Santo está te chamando hoje a fechar todas as brechas, a renunciar a tudo que desagrada ao Senhor, a consagrar sua casa, seus hábitos, suas amizades, seus pensamentos. Não há neutralidade. Se você não está cheio da presença de Deus, estará vulnerável à opressão do inimigo. O alerta está aceso. Você sente o peso, sabe que algo não está certo, sabe que perdeu o brilho, a força, a alegria. Mas ainda há tempo, ainda há saída, ainda há libertação.
Mas ela começa quando você reconhece que abriu portas que precisam ser fechadas, que tolerou coisas que precisam ser lançadas fora, que se calou quando deveria ter se arrependido. Deus não quer apenas aliviar o sintoma, Ele quer fechar a origem. Ele quer limpar sua casa espiritual. Ele quer te restaurar por inteiro, mas para isso, você precisa reconhecer as brechas e decidir hoje fechá-las para sempre. O grito das emoções descontroladas, o corpo como campo de batalha. Há uma guerra acontecendo dentro de muitos corações. Uma batalha invisível que não aparece nos exames, mas que consome por dentro. E essa guerra se manifesta de forma gritante nas emoções. Pessoas que já não controlam seus impulsos, que oscilam entre raiva e apatia, entre euforia e desespero. Pessoas que não conseguem explicar por que choram tanto, por que sentem vontade de sumir, por que explodem com quem mais amam. Elas tentam se controlar, tentam sorrir, tentam seguir em frente, mas por dentro estão travando uma batalha espiritual que se alojou nas emoções. Está ferindo o corpo. A opressão espiritual tem uma forma sutil de se infiltrar nas emoções. Ela age como um veneno silencioso que vai entorpecendo a alegria, distorcendo os sentimentos, rompendo os limites da razão. De repente, a paz some, o autocontrole desaparece e a alma se torna refém de impulsos que antes eram facilmente dominados. E o que muitos não entendem é que quando a emoção se torna desgovernada, o corpo inteiro entra em colapso. Porque fomos criados por Deus com uma alma que sente, um corpo que reage e um espírito que governa. Quando o espírito está oprimido, as emoções se revoltam e o corpo paga o preço. Raiva constante, por exemplo, não nasce do nada. A Bíblia diz em Tiago 1, verso 20, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando uma pessoa vive em estado de fúria e irritabilidade, com explosões emocionais, pode haver ali uma porta espiritual aberta, um lugar onde o inimigo está alimentando sentimentos destrutivos. E a raiva, quando não tratada espiritualmente, vira enfermidade. Afasta pessoas, gera destruição. É um fogo que consome tudo à sua volta e, no final, consome o próprio coração. A tristeza profunda, que muitos chamam de melancolia, também pode ser um reflexo de opressão. Não é apenas uma tristeza emocional. É uma tristeza que paralisa, que suga a vontade de viver, que torna os dias cinzentos, mesmo sob um céu azul. É o que a Bíblia chama de espírito angustiado, um estado de abatimento que corrói a alma e enfraquece o corpo. Provérbios 17, verso 22 declara: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Não é poesia, é realidade. Há pessoas fisicamente adoecidas porque suas emoções estão sob jugo espiritual e, enquanto não se quebrar essa opressão, nenhum tratamento será completo. O pânico é outro sintoma espiritual que tem sido normalizado. Pessoas que sofrem com medo repentino, sensação de morte, paralisia, respiração ofegante, taquicardia. Tudo isso pode ter raízes emocionais, sim, mas muitas vezes há uma opressão demoníaca provocando essas manifestações. O medo é uma arma espiritual do inimigo usada para aprisionar o espírito e dominar a mente. E quando o medo encontra espaço, ele cria fortalezas
E essas fortalezas se transformam em prisões, visões que impedem a pessoa de viver, de sonhar, de se levantar, e o corpo diante disso começa a definhar. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 1 a 20, nos apresenta um dos relatos mais fortes da opressão espiritual, se manifestando no corpo e nas emoções de um homem, o Gadareno. A Bíblia diz que ele vivia entre os sepulcros, cortando-se com pedras, gritando dia e noite. Um homem que perdeu o controle de si mesmo, que vivia isolado, nu, sem paz, sem família, sem descanso. Ninguém conseguia detê-lo, nem concorrentes, porque o que o aprisionava não era de carne e sangue, era espiritual. A opressão tomou suas emoções, sua mente, seu corpo, e o transformou em um retrato vivo da destruição. Antes de tudo, clique no like. Se você crê no poder de Deus, comente. 3. E assista até o fim para uma revelação especial. Mas Jesus foi até ele, e quando a luz entrou em cena, as trevas tiveram que sair. Quando o Gadareno foi liberto, ele foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Isso mostra que a libertação espiritual traz ordem às emoções, traz cura à mente, traz equilíbrio ao corpo. A guerra termina quando Jesus entra. A paz volta quando a presença de Deus ocupa o lugar que antes era tomado por tormento. Quantas pessoas hoje vivem como aquele homem? Talvez não entre sepulcros, mas entre lembranças dolorosas. Não gritam nas ruas, mas gritam por dentro. Não se cortam com pedras, mas se ferem com pensamentos, com palavras, com sentimentos destruidores. Não estão nus, mas estão expostos emocionalmente, sem proteção, sem estabilidade. E o que parece apenas um distúrbio psicológico, muitas vezes, é a alma pedindo socorro diante de uma opressão espiritual que precisa ser quebrada. O problema é que muitos tratam apenas os efeitos e ignoram a raiz. Tentam acalmar as emoções com distrações, anestesiam a dor com remédios, vícios ou ocupações, mas não confrontam a verdadeira origem da opressão. A alma humana não foi feita para carregar trevas. Quando ela se afasta da luz, ela entra em desordem. Quando se entrega ao pecado, se torna vulnerável. Quando rejeita a verdade, se torna cativa da mentira. E o corpo paga a conta daquilo que a alma não enfrentou. Deus está chamando você hoje a olhar com seriedade para suas emoções. Não as veja apenas como sensações momentâneas. Elas são termômetros espirituais. Se você está sempre cansado, estressado, com raiva, angustiado, com pensamentos destrutivos, não aceite isso como parte da sua personalidade. Isso pode ser uma opressão tentando destruir sua identidade em Cristo. E quanto mais você aceitar, mais ela se fortalece. Mas quando você confronta, quando você dobra o joelho, quando você clama, quando você expõe a luz, ela perde força, porque onde Jesus entra, não há espaço para prisão emocional. É hora de quebrar esse ciclo, de romper com o padrão que vem destruindo sua paz, de não mais permitir que o inimigo tenha domínio sobre o que você sente, pensa ou decide. A palavra de Deus declara em 2 Timóteo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Se você perdeu o controle, se está à beira do colapso, se sente que não tem mais forças, você precisa voltar à presença de Deus. Ele não apenas cura o corpo,
Ele cura a alma. Ele restaura o espírito. Ele coloca ordem no caos interior. As emoções descontroladas são um campo de batalha espiritual. E ignorar isso é permitir que o inimigo continue avançando. Não aceite viver prisioneiro de sentimentos que te destroem. Não aceite carregar pesos que Jesus já venceu na cruz. Se há algo gritando dentro de você, clame mais alto. Clame a Jesus, porque o grito da alma só se silencia quando encontra descanso nos braços do Salvador. O desgaste da presença ausente de Deus, quando o corpo entra em colapso, há uma exaustão que não se explica com exames, uma fraqueza que não se resolve com descanso, um colapso interno que nenhuma pausa ou férias consegue curar. O corpo mesmo jovem entra em falência. A mente mesmo inteligente começa a falhar. A alma mesmo silenciosa grita por socorro. E a raiz de tudo isso, muitas vezes, não está em excesso de atividades, mas na ausência da presença de Deus. Porque o que sustenta o ser humano não é apenas alimento físico, mas a presença viva do Espírito Santo que fortalece, renova e sustenta de dentro para fora. Isaías 40, verso 31, declara com autoridade: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Esse é o segredo da força que não falha. Não vem do corpo, vem da presença, não vem do esforço humano, vem da intimidade com Deus. Mas quando essa presença se torna distante, tudo começa a desmoronar. Primeiro em silêncio, depois em colapso, porque o homem, sem a presença de Deus, é como uma árvore sem raiz num solo seco. Parece em pé, mas está morrendo por dentro. O afastamento da presença de Deus não acontece de uma vez. Ele se instala aos poucos. Começa com um dia sem oração, depois uma semana sem leitura da palavra. O culto se torna rotina. A adoração perde a alegria. A mente se preenche de outras vozes. E quando percebemos, já estamos caminhando por inércia, sem direção, sem força, sem motivação. E o corpo começa a sentir o peso dessa desconexão. Porque o corpo não foi criado para viver separado da fonte. É nesse estado que encontramos Elias, em 1 Reis 19, versos 1 a 18. O grande profeta que desafiou reis, que orou e fez fogo descer do céu, que enfrentou os profetas de Baal com ousadia. Mas agora ele está debaixo de um zimbro, desejando a morte, exausto, vazio, quebrado por dentro. Vamos juntos nessa jornada espiritual. Comente, eu creio. Inscreva-se. E não perca o final surpreendente do vídeo. Elias não havia cometido nenhum pecado escandaloso. Ele apenas havia chegado ao limite sem renovar suas forças em Deus. Estava desnutrido espiritualmente e o resultado foi colapso físico, emocional e mental. Quantos estão assim hoje? Não caíram moralmente, não se afastaram abertamente da igreja, mas estão secos por dentro. Continuam servindo, trabalhando, cuidando da família, exercendo ministérios, mas não se alimentam mais da presença, não choram mais aos pés do Senhor, não sentem mais a presença em oração. Estão tentando sobreviver com o que restou da última visita de Deus, mas a alma está faminta. E quando a alma tem fome e não é alimentada, o corpo começa a definhar. Não é à toa
que Jesus nos ensinou a orar. Em Mateus 6, verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso não fala apenas do alimento físico, fala do pão da presença. Fala da necessidade diária de estar com o Pai. A vida espiritual não pode ser vivida com reservas antigas, assim como o maná no deserto que apodrecia se fosse guardado. A presença de Deus precisa ser buscada todos os dias. E quando deixamos de buscar, a alma adoece e o corpo sente. A ausência da palavra também contribui para o colapso interior. Quando deixamos de nos alimentar das Escrituras, começamos a acreditar em mentiras. A mente perde o filtro, as emoções se tornam instáveis e as decisões passam a ser guiadas pelo medo, pela opinião dos outros, pela carne. A palavra é espada, é lâmpada, é pão. Sem ela, ficamos vulneráveis, desorientados, frágeis. E o inimigo se aproveita dessa fraqueza para lançar opressão. Outro sintoma claro da ausência de Deus é o cansaço constante. Mesmo após o descanso físico, a pessoa dorme, mas acorda ainda mais cansada. Os dias parecem mais pesados. As tarefas simples se tornam esmagadoras. Isso acontece porque o descanso que o corpo precisa não é apenas no travesseiro, mas na presença de Deus. Jesus disse em Mateus 11, verso 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só Ele tem o descanso que cura de verdade. E quando esse cansaço não hológico não é tratado espiritualmente, ele se transforma em desistência. O indivíduo começa a abandonar compromissos, perde o prazer nas coisas que antes amava, afasta-se das pessoas, entra em um estado de apatia. O coração se fecha, a esperança se apaga e o corpo sem alma viva e sem espírito alimentado entra em pane. E essa pane pode se manifestar em doenças psicossomáticas, crises emocionais, doenças autoimunes, dores inexplicáveis. Porque onde não há presença de Deus, a opressão se instala. O perigo maior é que nesse estágio, muitos culpam tudo ao redor. Acreditam que o problema é o trabalho, a rotina, as pessoas, o clima, mas não percebem que o verdadeiro problema é a ausência da presença. Estão tentando carregar o fardo da vida sozinhos, sem a unção diária, sem a renovação do alto, sem a força que vem do céu. E ninguém foi criado para viver assim. Deus nos formou para dependermos dele, para nos sustentarmos na sua graça, para sermos fortalecidos pelo seu Espírito. Elias, ali debaixo do zimbro, pensava que era o fim, mas Deus não o rejeitou. Ao contrário, enviou um anjo com pão e água. E o anjo disse em 1 Reis 19, verso 7, Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Essa é a voz de Deus para muitos. Hoje levanta-te e come. Volta à presença, volta à oração, volta à palavra, volta ao lugar onde o Espírito Santo renova as forças como a águia, porque o caminho ainda não acabou, mas você não pode continuar com as forças esgotadas. A presença de Deus não é um luxo, é uma necessidade vital. Sem ela, a alma seca, o espírito se apaga, o corpo adoece, o coração desanima e a vida perde o brilho. Mas quando a presença volta, tudo muda. A mente se clareia, a emoção
se alinha, o corpo se fortalece, o ânimo ressurge, porque não há opressão que permaneça onde Deus habita. Se você se sente no limite, não ignore. Se o seu corpo está em colapso, olhe para dentro. Talvez o que esteja faltando não seja um novo plano, nem um novo remédio, nem um novo caminho. Talvez o que esteja faltando é a presença viva de Deus habitando novamente em cada área da sua vida. O Espírito Santo está pronto para renovar. Ele não rejeita os cansados, ele restaura os que reconhecem sua fragilidade. Mas é necessário voltar, reconhecer que a distância enfraqueceu, que a ausência secou, que a alma está faminta, e então se render, porque quando a presença volta, o deserto floresce e o corpo antes em colapso se levanta com força nova, como quem reviveu das cinzas. O despertar, quando Deus começa a mostrar o invisível. Nem sempre o juízo de Deus começa com trovões. Às vezes, ele começa com um incômodo leve, um desconforto silencioso, um mal-estar persistente que ninguém entende, mas que carrega uma urgência espiritual que não pode mais ser ignorada. O corpo começa a pesar a mente, se torna inquieta. A oração se torna difícil, o sono torna-se atormentado e, de repente, tudo o que parecia normal se torna insuportável. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo despertando o invisível. É a misericórdia de Deus tentando te alcançar antes que seja tarde demais. Existem momentos em que Deus precisa sacudir o corpo, os sonhos, os pensamentos e até as circunstâncias ao nosso redor, para que enxerguemos aquilo que preferimos não ver. Ele não faz isso por crueldade, mas por amor, porque ele sabe o que a cegueira espiritual pode causar. E quando o coração insiste em permanecer anestesiado, Deus usa o corpo como trombeta, o desconforto físico, a ansiedade repentina, a sensação de peso, ao entrar em certos lugares, os pesadelos recorrentes. Tudo isso pode ser um grito espiritual pedindo libertação. É nesse ponto que muitos tentam se calar, tapar os ouvidos da alma, mascarar os sinais com distrações, com remédios, com justificativas humanas. Mas ignorar os sinais não os faz desaparecer. Pelo contrário, quanto mais resistimos ao despertar do espírito, mais intensos se tornam os alertas. E o que antes era apenas um incômodo se transforma em dor. O que era apenas um aviso vira colapso. Porque Deus, em sua bondade, não permitirá que você caminhe rumo à destruição sem antes lutar por sua alma. A história de Balaão, registrada em Números 22, versos 1 a 41, é um exemplo claro disso. Um homem que conhecia a voz de Deus, mas que escolheu seguir seus próprios interesses. Balaão queria agradar aos homens, aceitar presentes, seguir o caminho que mais lhe favorecia. Mas Deus tinha outros planos. E foi nesse caminho que a jumenta, sim. A jumenta viu o anjo do Senhor parado com uma espada desembainhada. Balaão, cego, espiritualmente não viu nada, mas a jumenta se desviou 3 vezes, tentando salvar a vida do seu próprio dono. Balaão, tomado de ira, começou a espancar o animal. E foi nesse momento que Deus abriu a boca da jumenta e ela falou. Sim, ela falou. Questionou Balaão, confrontou sua cegueira e só então os olhos de Balaão foram abertos. Ele viu o anjo, viu o perigo, viu o que estava prestes a acontecer
E só então percebeu que Deus já estava gritando com ele há muito tempo e ele não ouvia. Quantas vezes Deus usa meios que julgamos absurdos para chamar nossa atenção? Quantas vezes Ele fala por meio de pessoas simples, de situações inesperadas, de quedas repentinas, de interrupções no nosso caminho? Quantas vezes Ele fala até mesmo através da dor? Mas o problema é que estamos tão decididos a manter nossos próprios planos, tão agarrados aos nossos desejos, que preferimos continuar cegos. E quando o corpo começa a dar sinais, ignoramos. Quando os sonhos se tornam pesadelos, racionalizamos. Quando a voz profética ecoa, desconfiamos. E seguimos como Balaão batendo na jumenta, sem perceber que o verdadeiro perigo está à nossa frente. O despertar de Deus começa quando Ele quebra nossos esquemas, quando Ele permite que aquilo que sempre funcionou comece a falhar, quando Ele confunde o nosso caminho, expõe nossos esconderijos, coloca espelhos diante da nossa hipocrisia e mostra que não dá mais para viver dividido entre luz e trevas. É um chamado à consciência espiritual, um alerta de que o tempo está acabando, um grito de misericórdia antes do julgamento. É nesse processo que muitos sentem o chão fugir. Relacionamentos se rompem, planos desmoronam, emoções se embaralham e o corpo sente. O peito aperta ao tentar orar, a mente se dispersa ao tentar ler a palavra. O louvor parece não ter efeito. A atmosfera muda. Tudo se torna pesado denso. E por mais que tentem voltar ao normal, não há mais paz. Isso não é castigo, é graça. É o céu lutando contra a sua acomodação. Deus quer abrir seus olhos antes que o espírito se apague por completo. E por que Deus permite tudo isso? Porque Ele te ama. Porque Ele não quer apenas um comportamento religioso. Ele quer transformação. Ele não quer apenas que você funcione bem. Ele quer que você viva em liberdade, sem correntes, sem máscaras, sem pecados secretos. Ele quer que você o conheça de verdade, não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele todos os dias. E para isso, Ele sacode, Ele confronta, Ele expõe, Ele desperta. Mas nem todos respondem ao despertar. Muitos se recusam a abrir os olhos. Preferem o conforto da escuridão do que o confronto da luz. Preferem manter o pecado escondido do que se render à cura. Preferem continuar com o corpo adoecido do que admitir que a alma está em perigo. Preferem racionalizar os sonhos, resistir às palavras proféticas, zombar das advertências, mas o tempo da ignorância está acabando. E quando Deus começa a mostrar o invisível, não há mais desculpas. O despertar espiritual não é algo suave, é uma ruptura. É como ser arrancado de um sono profundo por uma trombeta em plena madrugada. É desconfortável, é doloroso, mas é necessário. Porque só os que despertam poderão se libertar. Só os que enxergam o perigo podem mudar de direção. Só os que reconhecem a cegueira podem clamar por luz. E só os que escutam os alertas de Deus serão poupados do juízo que virá sobre os que escolheram permanecer adormecidos. Se Deus está te incomodando, agradeça. Se os sonhos estão estranhos, se a alma está agitada, se a oração está pesada, não fuja. Clame, pergunte ao Senhor: o que estás tentando me mostrar? Peça que Ele abra seus olhos, como fez com Balaão, e esteja pronto para obedecer. Porque uma vez que o invisível
é revelado, a neutralidade desaparece. Você terá que escolher: ou volta para a presença de Deus, ou continua em um caminho que termina em destruição. Esse despertar é o início da libertação. É Deus dizendo: eu ainda te quero. É o céu se aproximando da sua vida com mãos firmes e coração amoroso. É a chance de romper com a opressão, de quebrar os grilhões, de interromper os ciclos de dor. Mas tudo começa quando você para de resistir e começa a ouvir, porque Deus não desperta quem Ele não quer libertar. E se Ele está despertando você agora, é porque ainda há tempo de ser restaurado por completo. A autoridade do nome de Jesus, a cura da opressão espiritual. Não existe corrente do inferno que suporte a presença do nome de Jesus. Nenhuma força de opressão, por mais antiga, por mais silenciosa, por mais entranhada nas emoções ou no corpo, é capaz de resistir à autoridade daquele que venceu a morte, despojou os principados e triunfou sobre todas as trevas. A libertação verdadeira não vem por rituais, nem por técnicas, nem por autoajuda. Ela vem pelo poder do nome de Jesus. E esse nome não é apenas um símbolo religioso. Esse nome carrega uma autoridade que abala os céus e a terra, que silencia demônios e que restaura o que estava perdido. Quando o coração do oprimido decide clamar pelo nome de Jesus, o inferno treme. Não porque o grito é alto, mas porque o nome é santo. Quando esse nome é invocado com fé e arrependimento, as correntes começam a quebrar. Porque onde Jesus entra, a opressão precisa sair. E não importa se essa opressão dura as semanas, meses ou 18 anos. O tempo da prisão não é páreo para o toque da libertação. Em Lucas 13, versos 10 a 13, encontramos a história de uma mulher que estava encurvada havia 18 anos. Não era apenas um problema físico. A Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Veja bem, o corpo dela estava torto, mas a raiz do problema era espiritual. Era uma opressão que deformava seu corpo, limitava seus movimentos, restringia sua visão. Ela só conseguia olhar para o chão. E quantas pessoas hoje estão exatamente assim? Não fisicamente encurvadas, mas emocionalmente, espiritualmente. Não conseguem mais olhar para cima. Estão presas a uma dor invisível, a um peso antigo, a uma culpa sufocante. Durante 18 anos, essa mulher foi à sinagoga. Ela frequentava o lugar da palavra, ouvia as Escrituras, mas sua condição não mudava. Isso nos ensina algo poderoso: estar perto das coisas de Deus não é o mesmo que estar liberto. Podemos participar de cultos, carregar uma Bíblia, cantar louvores e ainda assim viver curvados por dentro até que Jesus passe pelo caminho. O texto diz que Jesus viu aquela mulher e, quando ele a viu, ele a chamou. E quando ela chegou, ele disse: "Mulher, estás livre da tua enfermidade." Uma simples frase, nenhum ritual, nenhum esforço, nenhuma fórmula mágica, apenas uma palavra. E aqui, opressão que a mantinha presa por 18 anos saiu imediatamente. O corpo endireitou, a alma se abriu. O espírito foi restaurado. Essa é a autoridade do nome de Jesus. Ele não apenas melhora, ele liberta. Ele não apenas consola, ele transforma. Ele não apenas alivia, ele cura a raiz. E hoje, essa mesma autoridade está disponível, não em um templo físico, não em um líder humano, mas no nome
que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Muitos estão cansados de lutar com a própria força. Tentaram de tudo, buscaram conselhos, trocaram de cidade, de emprego, de pessoas e, mesmo assim, continuam presos a algo que não sabem explicar. A angústia persiste, a ansiedade domina as emoções, se embaralham o corpo, pesa e tudo dentro de si grita por liberdade. Mas há uma verdade que precisa ser encarada. Nenhuma libertação será completa enquanto Jesus não for entronizado no centro da vida. A opressão espiritual só perde a força quando a autoridade de Cristo é conhecida, invocada e recebida. Não basta saber que Jesus tem poder. É preciso crer com o coração, confessar com a boca e entregar com a vida. Muitos querem a libertação, mas não querem abandonar os esconderijos. Querem a cura, mas não querem renunciar ao pecado. Querem o alívio, mas resistem à luz. Mas não há meio termo. A escuridão só se dissipa onde a luz entra por completo. O nome de Jesus não é um amuleto, é um chamado à rendição. E quando o coração se dobra diante dele, com arrependimento sincero, a libertação é inevitável, porque ele mesmo prometeu em João 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Essa promessa não tem data de validade. Não importa há quanto tempo você carrega esse peso. Basta uma palavra de Jesus e o que te tortura há anos se desfaz em segundos. Mas para que essa palavra tenha efeito, é preciso fé. Não uma fé teórica, mas uma fé que clama, que se prostra, que reconhece: eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor. É nesse lugar de quebrantamento que o nome de Jesus manifesta sua força. É nesse momento de desespero rendido que o céu se abre, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é nesse solo de humildade que a cura brota. Você não precisa continuar encurvado. Não precisa viver prisioneiro de algo que já foi vencido na cruz. O que te prende já foi derrotado. O que te oprime já foi desarmado. O que te sufoca já foi confrontado pelo sangue do Cordeiro. Mas você precisa se levantar e caminhar até Jesus. Assim como aquela mulher foi chamada e se aproximou, você também precisa dar esse passo, porque a libertação está disponível. Mas ela exige uma resposta. Não importa o que foi feito contra você. Não importa o que você mesmo fez. Não importa quantos anos se passaram, se hoje você clamar pelo nome de Jesus, se hoje você confessar que Ele é Senhor, se hoje você entregar a Ele seu coração, sua alma, seus traumas, seus pecados, a opressão cairá por terra. E o que o inimigo construiu em anos será desfeito pela palavra de um Deus que te ama e quer te ver livre. O nome de Jesus não perdeu o poder. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda salva, ainda restaura, mas ele não força a entrada. Ele bate a porta e espera que alguém abra. A sua libertação começa com uma decisão de deixar o nome dele governar sua vida. E quando isso acontece, o peso sai. A luz entra, o corpo se ergue e a alma se enche de paz. Porque onde o nome de Jesus é exaltado, o inferno bate em retirada, e o corpo, alma e espírito encontram descanso verdadeiro. Não porque a luta péptida acabou, mas porque o libertador agora habita dentro de você. O corpo que antes gemia sob o peso da opressão, agora respira em liberdade.
A alma que vivia aprisionada nas sombras, agora é cheia de luz. O espírito que se calava em agonia, agora canta com vida nova. Isso não é exagero, é promessa cumprida. Porque quando Jesus liberta, ele não apenas tira o cativeiro, ele restaura o templo. Ele não apenas limpa, ele consagra. E o que antes era morada da dor, se torna a habitação da glória de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra com clareza e poder em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Essa verdade precisa ser gravada profundamente no coração. Nosso corpo não é uma estrutura qualquer, não é um invólucro descartável. É santuário, é lugar santo, é espaço sagrado para a habitação do Espírito de Deus. E quando o Espírito Santo habita de verdade, o corpo muda. A leveza substitui o peso. O brilho nos olhos volta. A respiração se alinha com a paz. As emoções encontram equilíbrio. O discernimento se torna nítido. O corpo, a mente e a alma passam a viver em harmonia, não porque tudo ao redor mudou, mas porque dentro, agora, habita a presença do Santo. E quando ele está no centro, tudo volta para o seu devido lugar. O templo restaurado é símbolo de governo. Não há mais espaço para trevas escondidas, nem para concessões perigosas. Agora, há vigilância, zelo, reverência. O cristão, que foi verdadeiramente liberto, não volta para os mesmos hábitos. Ele não trata seu corpo como se fosse seu, mas como se pertencesse a Deus, porque pertence. Aquele que foi alcançado pela luz não aceita mais viver com áreas escondidas na escuridão. Ele zela pelo que recebeu. E é aqui que muitos falham. Querem ser libertos, mas não querem ser restaurados. Querem alívio, mas não consagração. Querem a presença de Deus para resolver problemas, mas não para reinar sobre a vida. E é por isso que muitos voltam à opressão, porque não bastou expulsar as trevas, era preciso consagrar o templo. O vazio, que não é preenchido pela santidade, se torna vulnerável novamente. Jesus mesmo ensinou essa verdade em Mateus 12, versos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a vazia varrida e adornada. Então vai e toma consigo outros espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Isso nos alerta com seriedade: libertação sem consagração é um convite ao colapso futuro. Por isso, o cristão restaurado precisa andar em santidade, não como um peso, but como proteção. Santidade não é religiosidade, é amor à presença de Deus. É zelo pelo templo que agora abriga o Espírito Santo. É saber que cada decisão, cada pensamento, cada atitude influencia o ambiente espiritual que o corpo carrega. O templo não é frequentado apenas aos domingos. Ele é habitado todos os dias. Essa restauração se fortalece através de disciplinas espirituais que não podem ser negligenciadas. A oração diária
é o incenso constante nesse templo. O jejum é a purificação que mantém a carne sob o domínio do Espírito. A leitura da palavra é a lâmpada acesa que impede que a escuridão volte a se aproximar. O louvor é o som que atrai o céu. E o perdão é a chave que impede que a amargura contamine os altares do coração. A vida em vigilância não é medo, é discernimento. Quem já foi livre da opressão não se dá o luxo de brincar com brechas. Ele vigia os olhos porque sabe que o que entra pode envenenar. Ele vigia os ouvidos porque sabe que as palavras têm poder. Ele vigia os relacionamentos porque sabe que alianças erradas abrem portas erradas. Ele vigia os pensamentos porque sabe que tudo começa na mente. E ele faz tudo isso não por obrigação, mas por amor à presença que habita dentro dele. O templo restaurado carrega marcas da graça. Ele não é perfeito, mas é consagrado. Ele já conheceu a dor, mas agora é casa de cura. Ele já foi refém, mas agora é território santo. E por onde esse templo caminha, algo muda no ambiente, porque quem carrega a glória dentro de si transforma o que está ao redor. E a opressão, ao tentar se aproximar, recua, porque ela reconhece ali a luz, ali a presença, ali a autoridade. Viver em plenitude não é ausência de lutas, mas é presença de direção. O cristão restaurado não vive guiado por emoções, mas pelo Espírito. Ele ouve, discerne e obedece. Ele não anda mais em círculos, ele tem clareza. E mesmo quando o corpo sente cansaço, a alma permanece viva, porque agora há uma fonte que jorra do interior, como rios de água viva, renovando tudo o que antes estava seco. Essa é a vida que Deus planejou. Não uma vida de altos e baixos, de ciclos de opressão e libertação, mas uma vida firme e plena, cheia do Espírito. Uma vida que inspira outros, uma vida que reflete o céu, uma vida que não precisa mais de correntes, porque vive em santidade voluntária. É possível viver assim. É possível manter o templo cheio da presença. É possível manter a luz acesa, mas exige entrega diária. E cada dia é uma escolha. Escolha não alimentar o que te enfraquece. Escolha não tocar o que contamina. Escolha de manter-se no lugar secreto. Escolha zelar pela presença. Escolha fugir da aparência do mal. Escolha lembrar quem habita dentro de você. Porque um templo restaurado não pode se misturar com o que um dia o destruiu. O Espírito Santo não procura casas perfeitas. Ele procura casas disponíveis, corações rendidos, almas dispostas. E quando ele encontra um lugar limpo, consagrado, zelado, ele permanece, ele governa, ele transforma. E o que era motivo de vergonha se torna testemunho de glória. O corpo, a alma e o espírito passam a viver em sintonia. O discernimento se afia, a paz se firma, a força se renova e a vida deixa de ser. Sobrevivência passa a ser um testemunho constante de que Jesus vive e reina, habita e transforma por completo. Porque agora o templo está restaurado. E onde há glória, a opressão não pode mais entrar. Quando ouvi a mensagem, seu corpo está dando sinais de opressão espiritual. Não ignore esses alertas. Do Billy Graham, senti algo profundo mexer dentro de mim, como se uma luz se acendesse em um canto escuro da minha alma. A forma como ele conecta os sinais do corpo
cansaço, peso, insônia, angústia, com a realidade espiritual, é poderosa e, ao mesmo tempo, desafiadora. No Brasil, onde somos tão ligados às emoções, à família, à comunidade e onde muitas vezes enfrentamos pressões diárias que vão desde o trabalho até as relações pessoais, essa mensagem ressoa de maneira especial. Vivemos em um país vibrante, cheio de calor humano, mas também cheio de batalhas invisíveis que nem sempre reconhecemos. A mensagem de Graham me fez parar e refletir sobre como muitas vezes atribuímos nossas dores a causas físicas ou emocionais, ignorando que elas podem ser gritos do espírito pedindo socorro. Essa percepção mudou minha forma de enxergar minha própria vida e me levou a tirar lições práticas que acredito podem transformar a maneira como vivemos no dia a dia. A primeira coisa que me impactou foi a ideia de que o corpo é um templo, como Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19, 20. No Brasil, onde a espiritualidade está tão presente, seja na fé cristã, nas tradições afro-brasileiras ou até nas conversas do dia a dia, essa imagem do corpo como um lugar sagrado faz todo sentido. Quantas vezes ignoramos os sinais que nosso corpo nos dá? Aquele cansaço que não explica, aquela sensação de aperto no peito que aparece sem motivo aparente, ou até mesmo os sonhos inquietos que nos roubam a paz. Graham nos alerta que esses sintomas não são apenas físicos, mas espirituais, e isso me fez olhar para minha própria rotina com mais atenção. Comecei a perceber que, em meio à correria do trabalho, às pressões das contas, a pagar e à agitação das redes sociais, eu estava negligenciando minha conexão com Deus. A lição aqui é clara. Precisamos ouvir o que nosso corpo está dizendo. Ele não é apenas carne e ossos, é um canal pelo qual Deus fala. Aplicando isso, comecei a reservar momentos diários para orar, mesmo que sejam 5 minutos pela manhã, e a refletir sobre o que está pesando em minha alma. Essa prática simples trouxe uma clareza que eu não tinha antes. Outro ponto que me marcou profundamente foi a ênfase na opressão espiritual que entra pelas brechas que deixamos abertas. No Brasil, onde a cultura é tão rica em tradições, objetos e influências, essa mensagem é um alerta importante. Graham fala sobre como pequenas escolhas, uma música que carregamos no celular, uma conversa que alimentamos, um objeto que guardamos em casa, podem abrir portas para influências espirituais negativas. Aqui onde é comum receber presentes de viagens ou manter lembranças de momentos passados, nem sempre paramos para pensar na origem espiritual dessas coisas. Lembro-me de uma vez em que guardei um amuleto que ganhei em uma viagem, sem pensar muito, até perceber que ele me trazia uma sensação estranha. Depois de ouvir essa mensagem, decidi examinar minha casa e minha vida com mais cuidado. A lição prática é: precisamos ser vigilantes. Não se trata de paranoia, mas de discernimento. Comecei a filtrar o que entra na minha casa, desde as músicas que toco até as séries que assisto. Pergunto a mim mesmo: isso glorifica a Deus ou abre espaço para algo que me afasta dele? Essa vigilância trouxe paz ao meu lar e me fez sentir mais leve. A história de Saul, mencionada na mensagem, também me tocou profundamente. Em 1 Samuel 16:14, vemos como ele, que começou como ungido de Deus, acabou atormentado por um espírito maligno
por causa de suas escolhas. Isso me fez refletir sobre como no Brasil, onde somos tão apaixonados e às vezes impulsivos, pequenas decisões podem nos levar por caminhos perigosos. Quantas vezes, por orgulho ou teimosia, insistimos em algo que sabemos que não agrada a Deus? A lição que tirei é que a obediência é a chave para manter a luz acesa em nossa vida. Comecei a prestar mais atenção às minhas escolhas diárias, desde a forma como falo com as pessoas até as decisões que tomo no trabalho. Por exemplo, em vez de guardar mágoa quando alguém me ofende agora, busco perdoar rapidamente, sabendo que a amargura pode ser uma brecha para a opressão. Essa prática de obediência e perdão tem transformado minhas relações e me dado mais paz interior. A mensagem também fala sobre as emoções descontroladas como um campo de batalha espiritual. E isso ressoa muito com a cultura brasileira, onde somos conhecidos por sermos calorosos e expressivos. Graham aponta que raiva, tristeza profunda e medo podem ser sinais de opressão espiritual. No Brasil, onde enfrentamos desafios como desigualdade, violência e estresse diário, é fácil cair em um ciclo de emoções desgovernadas. Já passei por momentos em que a irritação tomava conta de mim por coisas pequenas, como o trânsito caótico de São Paulo ou uma discussão no trabalho. Mas após ouvir essa mensagem, comecei a enxergar essas emoções como alertas espirituais. A lição prática é: precisamos tratar nossas emoções com oração e entrega a Deus. Agora, quando sinto raiva ou ansiedade, paro e oro, pedindo a Deus que traga ordem ao meu coração. Também comecei a meditar em versículos como 2 Timóteo 1:7, que diz que Deus nos deu um espírito de fortaleza, amor e moderação. Essa prática tem me ajudado a manter o equilíbrio mesmo em dias difíceis. Outro aspecto que me impactou foi a ideia de que a ausência da presença de Deus é a raiz de muitos dos nossos colapsos. No Brasil, onde a fé é parte da nossa identidade, muitas vezes caímos na armadilha de tratar a espiritualidade como uma rotina mecânica, ir à igreja aos domingos, cantar um louvor, mas sem uma conexão verdadeira com Deus. Graham usa o exemplo de Elias em 1 Reis 19 para mostrar como até os mais fortes podem se sentir esgotados quando se afastam da presença divina. Isso me fez repensar minha vida espiritual. Percebi que muitas vezes eu estava vivendo de reservas antigas, como se a oração de meses atrás fosse suficiente para sustentar meu presente. A lição aqui é que a presença de Deus precisa ser buscada diariamente. Comecei a criar um hábito de leitura bíblica matinal, mesmo que seja um versículo, e a dedicar tempo para ouvir louvores que me conectam com Deus. Isso trouxe uma renovação que eu não imaginava ser possível. A história da mulher encurvada em Lucas 13:10-13 foi para mim um dos momentos mais poderosos da mensagem. No Brasil, onde muitas pessoas carregam fardos emocionais e espirituais, a imagem de alguém que vive curvado, incapaz de olhar para cima, é muito real. Quantos de nós não estamos assim presos a culpas, traumas ou pesos que não explicamos? A lição que tirei é que a libertação está disponível no nome de Jesus, mas exige um passo de fé. Comecei a praticar isso
clamando pelo nome de Jesus em momentos de angústia com fé genuína, e percebi que a paz que ele traz é real. Por exemplo, quando sinto ansiedade, oro com confiança, declarando que Jesus tem autoridade sobre minha vida. Isso tem me ajudado a levantar a cabeça mesmo nas tempestades. Por fim, a mensagem de Graham sobre a consagração do templo me fez refletir sobre a santidade no dia a dia. No Brasil, onde a cultura é tão diversa e cheia de tentações, manter a santidade pode parecer um desafio. Mas a lição é que santidade não é rigidez, é amor pela presença de Deus. Comecei a ser mais intencional nas minhas escolhas, desde evitar conversas que me afastam de Deus até escolher amizades que me edificam. Também aprendi a importância do jejum e da oração como formas de manter meu templo limpo. Essas práticas me deram uma nova perspectiva sobre como viver uma vida que glorifica a Deus mesmo em um mundo tão agitado. Essa mensagem me ensinou que a opressão espiritual é real, mas a libertação em Jesus é ainda mais poderosa. Aplicando essas lições, minha vida mudou. Sinto mais leveza, mais clareza e mais proximidade com Deus. E o mais importante, aprendi que a fé não é algo que se vive apenas nos grandes momentos, mas em cada escolha, cada pensamento, cada dia. No Brasil, onde a espiritualidade é tão viva, essa mensagem é um convite para vivermos com propósito, vigilância e entrega total a Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra de vida. Comente abaixo. Eu quero ser livre e fique até o final para uma oração especial que vai abençoar sua vida. Vamos juntos nessa jornada de libertação espiritual.